Fala pessoal, aqui é o Bruno Bandeira. A gente está vindo para mais um Mundo Cripto para falar dessa última alta do Bitcoin. Então, um movimento muito acentuado, muito positivo para o mercado e que tem gatilhos de longo prazo, e isso é muito bom para o Bitcoin, que é um ativo que muitas vezes é alvo e ele se move em função de especulação. Então, dessa vez a gente vê alguns fundamentos muito interessantes, alguns fundamentos muito sólidos. E para esse mundo cripto, a gente trouxe o Orlando. Então, o Orlando está vindo de novo aqui falar sobre criptomoedas. Ele já veio outras vezes, ele é da Research da Mercúrios Cripto, e a gente vai conversar com ele sobre esse último movimento, sobre as perspectivas que eles têm para o preço do Bitcoin e para o futuro dessa e outras criptomoedas. Então, um prazer estar com você aqui, Orlando, de novo. Muito bacana contar com a sua presença. Se você já quiser introduzir um pouquinho sobre quais as razões que você acha que o Bitcoin subiu tanto recentemente e qual cenário você tem para a criptomoeda agora? Olá pessoal, tudo bem? Daí uma boa tarde, né, pro pessoal que está acompanhando aqui da Genial, boa tarde aí para o Bruno. A gente já gravou aí algumas vezes, sempre é um prazer estar aqui conversando com todo mundo. Pô, cara, bem legal a introdução. A gente está vivendo, né, uma nova all-time high no preço do Bitcoin. Ele ultrapassou ali a região dos US$ 66 mil, né? Fez um novo valor. Agora a gente teve uma pequena retração no mercado, mas muito do que eu quero comentar hoje, pelo menos que eu vejo de perspectiva, é que cada vez mais para mim fica claro que a gente está vivendo um momento em que o mercado de cripto está começando a se tornar mainstream. Então, até 2018, 2019, cripto era uma coisa muito nova, que poucas pessoas sabiam o que que era, poucas pessoas tinham ideia de como investir. E recentemente, né, pelo menos para mim, essas últimas semanas a gente teve dois grandes fatos que reforçam essa ideia de cripto se tornando mainstream. O primeiro foi a aprovação do ETF de futuros nos Estados Unidos. Então foi a segunda maior estreia da história em números de ETFs, que foi algo extremamente positivo para o mercado de cripto, teve um resultado muito interessante, né? Mostrou ali a demanda que existia do investidor institucional por esse mercado. E o segundo aspecto foi realmente a questão da recente parceria entre a Mastercard e a Bakkt para prover ali serviços de cripto para todos os seus usuários. Então acho que a gente tem essas duas pontas que estão super interessantes, super em altas, e que com certeza vale muito a pena a gente explorar um pouco aí mais no decorrer da live. Então, eu queria só recapitular aqui para o pessoal do chat que tiver interessado em saber mais coisas. O Orlando é um expert, então qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o mundo das criptomoedas, obviamente não tem como saber de todas as criptomoedas, porque é muita coisa, mas se vocês tiverem alguma dúvida, eu tenho certeza que vale a pena aproveitar essa oportunidade para a gente compartilhar esse conhecimento com o Orlando. Então, eu queria, já puxando esse assunto, quais, nas suas percepções, na sua percepção, são as diferenças para a alta que a gente teve em 2017, 2019 e para essa última alta que a gente teve no Bitcoin? Acho que no final de 2020, início de 2021 e essa retomada agora, porque no preço a gente já percebe, de certa forma, isso. Quando a gente teve uma descida, tanto nos movimentos de 2017 e 2019, ela se acentuou muito mais, ela foi muito mais para baixo e perdurou em patamares mais baixos por muito tempo. E agora a gente já vê um movimento de euforia de novo no mercado, o que infere para a gente que realmente a gente pode estar vivendo um momento distinto. Dentro de uma razão fundamentalista, quais são essas distinções? O que você vê de diferente entre aquela época e agora? Cara, eu acho excelente a pergunta, né, o ponto, e naturalmente eu acho que qualquer alta que a gente vive, a pergunta mais clássica é: essa alta se sustenta ao longo prazo? Então até eu gostaria de pedir aqui para compartilhar minha tela com vocês, que eu queria trazer pelo menos alguns números, algumas visualizações que a gente tem que reforçam um pouco, né, essa tese para o longo prazo do mercado. Então, se depois, quando der, se puder compartilhar ali, só para trazer alguns gráficos. Mas, basicamente, né, o que a gente tem de visualização interessante em relação a essa alta do Bitcoin. Primeiro aspecto é a questão do ETF de Bitcoin, né, sendo liberado. Então, o que que esse ETF gerou aqui, né? A gente pode ver, ele foi a segunda maior estreia da história, né, em termos de ETF. Ele perdeu só apenas para um ETF do BlackRock. Ele gerou ali cerca de 1 milhão
de dólares de volume no seu primeiro dia. Atualmente a gente tem ali cerca de 600 milhões, até a última vez que eu olhei, em hold nesse ETF de Bitcoin. E o que eu acho que é mais interessante ser dito aqui, que esse ETF por si só já mostra um grande ponto, né, do investidor institucional norte-americano querendo entrar no mercado de cripto. Então, eu sempre comentei, quando eu falava que da importância do ETF, era que se a gente pegar uma pesquisa da Fidelity de 2021, ela mostra que apenas 33% dos investidores institucionais norte-americanos estavam investidos em ativos digitais, contra 56% na Europa e 71% na Ásia. O que isso nos ensina, o que isso nos mostra, né? Basicamente, que a falta de infraestrutura para esse mercado era muito grave e o ETF aprovado nos Estados Unidos queria essa infraestrutura. Outro indicador que eu acho que é muito legal de ser observado aqui, ser comentado, é quanto à questão da hash rate do Bitcoin. Vi muita gente, né, quando a gente teve aquele momento de queda do mercado, preocupado com a questão da hash rate, com a saída da China, e eu acho legal de mostrar que essa recuperação já aconteceu. Então a gente já está num patamar bem similar ao que a gente tinha em 2020 de hash rate. Acredito que a gente vai chegar no mesmo patamar, né, dessa taxa de segurança do Bitcoin em 2021 até o final desse ano. E essa hash rate agora, ao invés de estar concentrada na China, ela está concentrada principalmente nos Estados Unidos, um local onde tem uma segurança jurídica maior, tem um processo regulatório mais interessante sendo desenvolvido. Então a gente tem um ponto fundamentalista muito bom nesse aspecto. Por fim, daqui a 21 dias a gente vai ter o Taproot, que é a próxima atualização do Bitcoin. Essa atualização tende a impactar tanto na questão da usabilidade da rede, quanto também na questão ali ligada à privacidade e segurança, que são outros dois fatores bem relevantes. Então, assim, esses para mim são os 3 drivers fundamentalistas que me agradam muito, junto com a adoção do mercado varejo. Então, se a gente observar aqui, eu acho que outro dado que é bem legal aqui, é que hoje, se a gente pega principalmente os norte-americanos que são mais jovens, a grande maioria deles já começa ali a ter interesse em ter cripto, né? Então, aqui, cerca de 35% dos americanos entre 18 e 34 anos estão interessados em ter criptomoedas. E o que eu acho que é legal de mostrar essa distorção desse dado é a diferença dessa faixa etária para a faixa etária de 65 anos para mais, que são apenas 4%. O que isso mostra? Que a geração mais jovem, as gerações mais recentes, são as gerações que estão começando a ter mais esse interesse no processo de ter criptomoedas em sua carteira, ter criptomoedas no seu portfólio. Para mim, esse é um outro aspecto muito relevante, muito interessante e que impacta diretamente também nessa ideia que a gente vê desse processo de digitalização, desse processo das gerações mais novas entrando no mercado de cripto e, naturalmente, quando a gente tem essa transição de renda que a gente está vivendo nesses últimos anos, isso deve impactar cada vez mais no preço do Bitcoin. Então, acho que o grande ponto aqui é entender que essa alta ela não é uma alta que ela nasce do nada, ela é uma alta que ela está sendo estruturada ao longo do tempo, ao longo dos investimentos de infraestrutura, ao longo do processo regulatório que a gente está vivendo no mercado de cripto e das suas próprias atualizações. Eu acho que uma coisa legal da gente, inclusive, comentar é que eu acho que o ETF abre espaço para uma demanda que antes estava totalmente represada. Então, você tem investidores institucionais, você tem pessoas que não têm confiança em entrar em criptomoeda ou até conhecimento de comprar criptomoeda diretamente, que agora passam a ter um instrumento para poder se expor. E a gente sabe que para fundo de investimento isso é às vezes mandatário. Então, o gestor não pode se alocar naquele determinado ativo porque o regulamento dele veda isso, então se abre portas para que esse instrumento aumente a demanda. E aqui no Brasil a gente viu uma coisa semelhante, então a gente viu o Hash 11, que hoje em dia tem um patrimônio de 2,6 bilhões de reais, o que é um volume muito considerável olhando o mercado de capitais brasileiro, e a proporção desse ETF é muito maior comparado ao mercado brasileiro do que a proporção desse novo ETF no lançamento lá nos Estados Unidos. Você acha que o Brasil ele está mais desenvolvido em termos de adoção das criptomoedas por parte de, principalmente, mercado de varejo e também institucional? Do mercado de varejo eu não tenho dúvidas, porque é natural em países emergentes, como é o nosso caso, né, que o mercado tenha esse interesse maior. A gente vive hoje problemas, né, principalmente relacionados ali à inflação, quando a gente pega, principalmente comparado a questão do patrimônio em dólar, a questão, né, da nossa própria bolsa, da B3, em relação ao dólar, a gente percebe claramente o quanto a gente está sofrendo em relação aos mercados globais, o quanto a gente está perdendo poder de compra, e é natural nesses países emergentes
é que você tem essa demanda do mercado varejo maior, seja, né, por falta de acesso ali de alguns produtos financeiros, seja por questões ali de ser um formato mais simples de se investir, dolarizar patrimônio. Agora, quando a gente fala em termos de regulamentação e também de produtos ali voltados para o institucional, eu não tenho dúvidas que o Brasil e o Canadá são hoje talvez os dois países que estão indo mais na frente nesse aspecto. Então a gente está na vanguarda sim do universo de cripto, especialmente quando a gente fala da regulamentação e aprovação de fundos. Por sinal, o trabalho que a Hashdex tem feito hoje é um trabalho excelente nesse aspecto para o Brasil e com certeza é algo que está, pelo menos nesse aspecto da nossa indústria financeira, colocando a gente à frente de muitos outros locais. Eu realmente acredito que o próximo passo que a gente vai visualizar no mercado é começar a ter aí mais outros fundos de criptomoedas, ter outras formas de investir com não só através, né, de um formato mais passivo de índice, mas também meios de gestão ativa, etc. Então acho que talvez seria o próximo passo para o nosso mercado. Orlando, eu queria dar um passo atrás aqui, porque a gente teve uma pergunta no chat do Isaías Lopes, que ele queria saber como funciona o processo de se investir em criptomoedas. Então, acho que se refere muito mais à questão de custódia, as formas de comprar, e eu queria que você explicasse um pouquinho como se investe diretamente em criptomoedas. Depois eu posso explicar como funcionam um pouco mais esses instrumentos de ETFs e fundos, mas como é que uma pessoa faz para investir diretamente numa criptomoeda hoje em dia? Não, bem legal. Quando a gente fala de investimento em cripto, né, normalmente a opção ali mais simples, se você quer ter o investimento, né, no ativo spot, né, ou seja, no ativo cripto em si, é através de uma corretora. Então, você tem diversas corretoras hoje no Brasil, como a Mercado Bitcoin, Bitcoin Trade, Foxbit, e através você abrindo a conta lá, fazendo seu depósito em ativo fiduciário, né, via transferência, você consegue já adquirir sua primeira exposição ao mercado de criptomoedas, hoje com valores bem baixos ali, cerca de algumas corretoras aceitam 50, 30 reais para você comprar ali suas primeiras frações de criptomoedas. E aí, naturalmente, é importante, antes de qualquer um desses processos, você fazer seu estudo, compreender esse mercado, ter sua tese de investimento, até porque se trata de um setor ali extremamente volátil, um setor que tem, né, suas complexidades, e naturalmente, à medida que você for investindo mais, você vai ter outros dilemas, como principalmente relacionado à questão da custódia, como guardar esses ativos de forma mais segura, que são alguns dilemas um pouco diferentes do que a gente está acostumado no mercado tradicional. Aí, Bruno, se você quiser usar o gancho, né, já para puxar da Eu, questão dos eu, acho, ETFs. eu acho até legal a gente falar que você abrir essa conta em corretora de criptomoeda vai funcionar mais ou menos, se você utilizar aquele layout puro e simples, como você fazer uma compra de algum ativo que é de mercado tradicional, até o ponto de você eventualmente fazer uma transferência. Então, na medida depois da compra daquele ativo propriamente dito, aí você entra numa série mais complicada, que é onde você pode fazer a custódia fora daquela exchange, ou seja, você pode enviar aquele ativo para fora, utilizar, por exemplo, soft wallets, que são carteiras guardadas no seu computador, você vai ter um endereço para fazer esse envio que você não pode errar o endereço. Então, existem algumas nuances que vale a pena, antes de comprar o ativo diretamente, dar uma pesquisada, dar uma olhada como funciona e entender a fundo. Acho que uma coisa que é muito legal da gente falar, e eu acho que tanto o Orlando aqui quanto eu, a gente tem parcimônia de comentar sobre isso, é que realmente conhecimento é um fator preponderante antes de se entrar nesse mercado. Então, eu acho que é necessário a gente sempre ponderar isso, porque a gente vê muita gente que passa os pés pelas mãos ou começa rápido demais e não busca o conhecimento necessário. Então, o Orlando fazendo trabalho de research, a gente genial também tentando trazer esse conhecimento mais para o mercado, são iniciativas justamente para ajudar os investidores a desbravar, a entender um pouco mais sobre esse mercado. Para aqueles investidores que estão iniciando, o ETF é uma ferramenta bem mais simples, então bem mais prática para se investir, porque ele está muito mais ligado ao formato tradicional de investimento. Então, o ETF é um fundo que é negociado em bolsa, então ele é negociado, no caso, na Bolsa de Valores aqui de São Paulo, e ele replica um índice externo, então um índice que foi criado em parceria com a Hashdex e a Nasdaq lá fora. Então esse índice pega uma cesta de criptomoedas, no caso do Hash11. E aí a gente tem outros ETFs que replicam outros índices, então tem índice de Bitcoin puramente, tem índice de Ethereum, então você tem outros ETFs, mas em síntese ele é um fundo negociado em bolsa e que replica
replicam o índice de preços de uma criptomoeda. Só que a gente tem algumas nuances de mercado tradicional nesses índices. Então, por exemplo, ele não varia de final de semana porque a bolsa está fechada. Então, geralmente, de segundas-feiras, ele abre com um gap grande. Ou, às vezes, você pode falar, pô, na segunda-feira ele está caindo 1%, enquanto o Ethereum está subindo 5% na segunda. É justamente por uma questão temporal de final de semana, de câmbio, de outros fatores que a gente não observa operando a criptomoeda propriamente dito. E fora isso, você vai pagar uma taxinha de administração para o responsável por aquele fundo, por aquele ETF, então também tem essa contrapartida. Mas é muito bacana a gente falar que existem esses vários instrumentos e eles cabem para diversos tipos de investidores distintos. Orlando, eu queria perguntar mais uma questão para você. Existem diferenças entre esses ETFs? O ETF dos Estados Unidos, que foi lançado agora, é um ETF de futuro, não é um ETF de spot. Eu queria que você comentasse um pouquinho essa nuance, essa diferença. E quando é que a gente pode ter efetivamente um ETF de spot, que eu acho que é o que é mais representativo. Então, um ETF de futuro ele vai replicar através de contratos futuros aquele índice, vai replicar aquele ativo, mas efetivamente ele não está negociando o ativo em si, ele está negociando contratos que replicam aquele ativo. Quando é que a gente pode ter um ETF negociando o ativo em si? Legal, legal. Para a gente responder essa pergunta, eu acho que é válido a gente dar um passo atrás, né? Entender o histórico em relação aos ETFs nos Estados Unidos. Então, a gente começou até o primeiro vislumbre de um ETF de criptoativos em 2013, pelos irmãos Winklevoss. Ele acabou não sendo aprovado. O momento que a gente mais teve essa temática, né, bem acentuada foi 2017, quando a gente teve aquela, até então era all-time high do Bitcoin, na casa dos $20 mil. Só que muito da postura da SEC, né, da CVM norte-americana naquela época, era afirmando que o mercado de cripto ainda não tinha uma custódia regulada, ela não tinha também um processo contra a manipulação de preço, volume significante para ser viável um ETF. E aí acabou que agora, né, esse processo de 2021, a gente viu a entrada de muito investidor institucional. Então a gente viu diversas plataformas, diversos fundos relevantes pressionando a SEC para ter um ETF de Bitcoin. Talvez o exemplo mais claro disso é a Fidelity, que fez ali algumas reuniões com a SEC para conseguir isto. E o que aconteceu no final foi que a gente teve aprovação, mas aprovação do futuro, né? Então você tem ali um ETF baseado na CME, que são a única bolsa, vamos dizer assim, tradicional que tem o mercado futuro de criptomoedas, e ali você vai ter ali alguns custos a mais de rolagem dos contratos de futuros, alguns custos de administrações por conta de não estar investindo no ativo no formato spot dele. Por que essa decisão? De acordo com o Gary Gensler, que é o chairman da SEC, por conta que na CME você tem ali algumas ferramentas contra antimanipulação de preço, algumas questões de custódia que dão mais segurança ali para o mercado varejo. E ele está ainda num tom um pouco negativo em relação à aprovação do mercado spot. Então talvez a gente não veja isso nem este ano. Apesar ali do mercado de cripto estar bem animado, eu não acho que a perspectiva é tão positiva assim. A questão de regulação de cripto, eu acredito que vai ser uma das pautas mais fortes agora, principalmente para 2022, e a gente vai ver ele em diversos âmbitos, e para mim, a questão do ETF em spot vai ser um desses âmbitos. Então, não acho que isso vai acontecer tão cedo nos Estados Unidos, especificamente. Não, muito bacana. Eu queria puxar um outro assunto aqui, na verdade, só esclarecer. A gente teve uma pergunta no chat perguntando sobre a alíquota de IR e a forma de declaração. Já que a gente comentou sobre as formas de se investir em Bitcoin, no Bitcoin em si você é tributado como se fosse uma alíquota de ganho de capital. Então, quando você vende aquele ativo, você tem uma tributação de 15%, você vai declarar ela no seu imposto de renda. Antigamente nem tinha aba para você declarar, mais recentemente passou até uma aba específica para fazer essa declaração. Então, a Receita já evoluiu com relação a isso, não é uma tributação específica, e no caso de um instrumento que replica um índice de criptomoedas, especificamente um ETF, como o Hash 11, por exemplo, você tem, como qualquer ETF, que pagar também uma tributação de 15%. Então, muita gente acredita que você tem aquela anuência de ações que até R$20 mil negociados mensalmente, você não precisa pagar. No caso de ETF, você precisa sim pagar. Então, só para colocar esse adendo. Orlando, você acha que esse ETF abre espaço para novos ETFs, eventualmente de futuro, por exemplo, de outras criptos? Então, por exemplo, Ethereum, que a gente também já tem no Brasil, mas você acha que existe espaço para fazer isso nos Estados Unidos ou ainda está muito distante porque o Bitcoin é de longe o mais mainstream?
Então, eu tava lendo, né, análise de algumas casas nos Estados Unidos e todas elas estão com uma expectativa muito boa em relação ao ETF de Ethereum. Eu realmente acredito que isso vai acontecer. Hoje a gente já tem um volume relevante na CME, é o único outro criptoativo que a gente tem futuros lá na CME. Então, eu tenho uma perspectiva muito positiva. Acredito que talvez até o final do ano a gente possa ver o primeiro ETF de Ethereum, se não ali no meio, até o meio de 2022. Para mim, isso também tende a ter um impacto bem relevante no preço do Ethereum, assim, acho que o Ethereum talvez seja o próximo criptoativo que tem um potencial de atingir uma all-time high, inclusive ultrapassar ela, assim como o Bitcoin fez agora recentemente. O seu ecossistema está evoluindo muito e a gente está vendo um interesse crescente de institucionais nesse mercado. Então, assim, seria o próximo ativo que eu apostaria no ETF, também no formato futuro. Acho que a questão do spot vai ficar realmente para 22 ou até mesmo, no pior dos cenários, para 23, a depender um pouco ali realmente da postura da SEC. Olhando para esse cenário de cripto, então, aparentemente parece muito mais favorável, porque se a gente fosse olhar 2, 3 meses atrás, havia especulação de que em muitos países no mundo, os Estados Unidos, inclusive, pudessem fazer alguma regulação inibindo a comercialização, o trade de criptomoedas, assim como fez a China. Então, existia essa especulação. Posteriormente, o Powell, então, veio negando isso no mercado, então ele falou que não, e acho que foi o que começou, inclusive, com essa derrocada de preço que perdurou até agora. Na sua visão, então, a gente falou de China diminuindo a concentração de mineração de Bitcoin, especificamente, a gente falou dessa questão de regulação, dessa diversificação da mineração. Qual que é o maior risco para o Bitcoin e para as outras criptomoedas hoje, no momento, na sua visão? Cara, isso é uma pergunta muito, muito boa. Acho que vai variar um pouco de ativo para ativo. Hoje eu classifico o maior risco do Bitcoin sendo ali um pouco atrelado comparado aos outros criptoativos, uma demora em relação a algumas atualizações, a algumas validações. Eu acho que ainda não tem uma questão do roadmap tão claro. Talvez hoje seria ali o meu principal risco nesse aspecto. Indo ali para a linha de outros criptoativos, principalmente para a parte de aplicações, como o mercado DeFi, o mercado de NFT Games, que cresceram muito, eu entraria na questão da regulação. Eu acho que a gente está vivendo um processo regulatório. Agora, o chairman da SEC, o Gary Gensler, compreende muito bem sobre o mercado de cripto. Com certeza a gente vai ter uma regulação nesse sentido. Não acho que vai ser uma regulação proibitiva, mas vai ser uma regulação ali que vai realmente atingir o mercado em vários âmbitos. Eu acredito que alguns projetos que não estão prontos para isso vão sofrer. Os projetos que estiverem prontos para isso, eu vejo uma perspectiva muito boa deles se tornarem mainstream. Então, hoje eu acredito realmente que o que é uma das grandes barreiras para a gente ver grandes investidores institucionais não adotando esses ativos, até mesmo dentro dos seus produtos, como, por exemplo, uma PayPal utilizar isso para fazer trade, usar uma Uniswap para fazer trading de cripto, uma Robinhood fazer um processo similar a isso, são realmente a questão da regulação. Então, esse eu classificaria ali como o maior desafio da indústria do mercado de criptomoedas. Mas não acho que a perspectiva é negativa. Nesses últimos 3 meses, a gente teve o maior aporte de fundos VCs, né? Apenas nos últimos 3 meses, a gente teve 8 bilhões de dólares sendo aportados no mercado de cripto para proporcionar crescimento. Então, assim, dá para ver um apetite dos investidores institucionais, uma perspectiva de futuro muito boa. E eu acredito que esse ciclo de 2021 vai angariar muito fundo e vai atrair muitos desenvolvedores, muitas pessoas para um futuro ciclo ainda maior nos próximos anos. Então, é um pouco da minha expectativa em relação ao mercado. Eu acho que uma coisa que você também, eu já vi comentar, é que justamente a questão da regulação acaba, de certa forma, dependendo da regulação que vier, sendo positiva. Então, você tem diversas limitações a determinados investidores a se investir em criptomoedas, como a gente falou, e dependendo da regulação, ela pode abrir espaço para que esse grande pool de capital, que hoje em dia não pode ser alocado, possa passar a ser alocado. Você acha que existe uma diferenciação entre ativos menores, então, por exemplo, as chamadas altcoins, então as menos conhecidas, abaixo do que a gente conhece das 10 maiores, por exemplo, as meme coins, ou criptomoedas que têm projetos mais incipientes, inclusive essas NFTs de jogos, ao se investir nelas, existe maior risco de regulação? Você acha que existe uma dificuldade maior de regular esses ativos, como por exemplo o Bitcoin, de uma forma proibitiva do que esses ativos menores?
Sem sombra de dúvidas, eu não acho assim que o mercado, de modo geral, vai optar por regulações proibitivas. Por exemplo, os Estados Unidos, pelo menos a postura do Gary Gensler, ela é bem clara, que ele vê com muito potencial o mercado de cripto. Os Estados Unidos hoje também está se posicionando, né, nas questões ali de como ele está pensando ali em questões de tributações para o mercado de cripto, numa forma que não vai ser algo proibitivo. Mas eu acho que há um espaço muito grande para ter regulações mais complexas e mais robustas. Isso implica na necessidade de mais capital, de uma organização, para que os protocolos consigam funcionar bem. Então, assim, hoje, se eu fosse investir em criptomoedas, se eu estivesse iniciando, né, um dos aspectos que eu mais estudaria, mais analisaria em relação a um determinado projeto, seria o quão ele está apto ou não para passar por esse processo regulatório, o quanto seu time está disposto a realizar esse processo. É isso que me faz chamar a atenção, por exemplo, de ativos como Chainlink, ativos como Ethereum, como Uniswap, Aave, entre outros, que eles já tiveram ali posturas dos seus próprios fundadores ou de pessoas internas do time, demonstrando essa abertura em aspectos regulatórios. Eu acho que o ETF do Bitcoin, aprovado agora nos Estados Unidos, é um dos melhores exemplos de como a regulação pode ser positiva para o mercado de cripto, que ela liberou uma possibilidade muito grande para diversos outros investidores entrarem nesse mercado e, em conjunto com isso, adicionou um volume ali de mais de 600 milhões de dólares em um único dia, né, no mercado de criptomoedas que antes não iria de forma alguma ser destravado. Então é bem claro isso, é bem claro para mim essa destrava de valor e esse processo que a gente vai ver no mercado de cripto para se tornar mainstream. E eu não acho que a gente vai ver o mercado de cripto se tornando mainstream, as pessoas utilizando no dia a dia, a gente ter apps ali que vão ter uma base por trás do mercado de criptomoedas, se a gente não tiver realmente essa questão da regulação. Orlando, tem uma dúvida aqui no chat que eu achei, cara, muito bacana. Eu achei simples, mas perfeita para a gente realmente descrever o racional por trás do investimento em criptomoedas. Acho que dá para ser extremamente educativo com essa dúvida. O Isaías perguntou se criptomoeda é um investimento, então acho que ele está falando mais no sentido fundamentalista da palavra, então de agregar valor, de realmente ser um ativo que tende a ter um valor real ao longo do tempo, ou se ela se trata mais de especulação. Eu sei qual é a sua resposta, então estou puxando mais para você poder falar quais são os fundamentos, acho que especificamente por trás do Bitcoin, quais são as teorias, porque a gente nunca sabe o que vai sair do outro lado lá no final. Obviamente a gente está num mercado que é incipiente, mas a gente tem teorias já mais fundamentadas sobre o que pode se tornar o Bitcoin e qual o racional para se investir nesse ativo. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Cara, perfeito. Eu estava lendo um artigo hoje, antes dessa live, justamente nessa linha de análise fundamentalista. Eu achei muito legal que ele puxou uma citação de 1950 do Max Planck, né, que é um dos principais cientistas daquela época, que ele falou uma coisa assim relacionada ao método científico e para mim que tem tudo a ver com análise fundamentalista e também com o investimento em criptomoedas, que ele comenta assim, né, uma nova verdade científica não triunfa convencendo seus oponentes a vê-los à luz, mas sim porque os seus oponentes eventualmente morrerão e crescerá uma nova geração familiarizada com essa ideia. Então, o que ele quer dizer com isso, né? Que normalmente as pessoas elas têm essa questão, quando a gente fala de análise, que a análise vencedora é aquela análise que convence mais pessoas. No fundo, a melhor tese fundamentalista é a tese que perdura mais tempo no teste, nesse teste que é o teste do tempo. Então, quando a gente fala de análise fundamentalista, quando a gente fala de análise de qualquer ativo, a grande questão é a gente formular uma boa tese e sempre estar buscando quebrar essa tese ao longo do tempo, que isso vai tornar uma tese mais forte, vai tornar uma tese que dure no teste do tempo, e naturalmente, se essa tese dura, as outras teses morrem, essa tese tende a ser a tese vencedora. Isso a gente vê ali em toda a dinâmica quando a gente fala de investimento em fundamentos. Em relação a cripto, eu acredito que a gente tem um pouco isso também. Não são todos os ativos, todas as criptomoedas são criptomoedas boas, longe disso, talvez 99% delas sejam horríveis, e o grande ponto disso é porque a maior parte das pessoas, quando vai olhar o mercado de criptomoedas, não está olhando, buscando compreender o modelo de negócios. Hoje a gente tem criptos ali que faturam anualmente mais de 100 milhões de dólares em receita e que são destinadas ali para o token holder, para a pessoa que tem aquele ativo, que tem estruturas similares a modelos de negócios e empresas. A gente tem outros criptoativos que têm diversos diferenciais quando fala na determinada área de aplicação. Então, vou pegar o exemplo do Bitcoin. O Bitcoin ele vem hoje, pelo menos nos últimos 4 anos, com uma narrativa de reserva de valor e ativo diversificador de portfólio. E o que a gente tem percebido nos últimos 4 anos? Ele conseguindo ir em direção a essa tese. Então, ele teve ali duas grandes
grandes atualizações em 2017 com a Segwit, que aumentou sua escalabilidade, e agora em 2021 com a Taproot, que vai aumentar a sua questão de segurança de custódia. Então, por assim só, a gente já percebe que o Bitcoin, diferente, por exemplo, do ouro, diferente de outra reserva de valor que as pessoas adotam, ele tem uma capacidade de evolução do seu modelo de negócio para atingir seu objetivo. Isso é um grande diferencial competitivo, se a gente pensa por esse lado. Além disso, quando a gente pega a questão dos investidores institucionais, a gente percebe um longo processo de construção de infraestrutura, e o ETF dos Estados Unidos talvez seja a cereja do bolo, mostrando essa linha, e todos esses aspectos vão construindo ali uma tese de investimento nisso. E assim, o Bitcoin para mim é um dos ativos que constrói isso, e talvez não seja nenhum ativo que mais tende a se valorizar ou mais tende a atrair valor no mercado. Eu já vejo outros ativos como o próprio Ethereum que tem mais casos de usos e geram mais eficiências para o mercado tradicional. Eu acho que a grande pergunta que se deve fazer quando se pensa em investir em cripto fundamentalista, é se aquele projeto, se aquele determinado ativo agrega algum processo de eficiência a mais para o mercado tradicional, seja ele no sentido de segurança, seja ele em fazer processos mais baratos, processos mais centralizados, processos mais transparentes. Se ele agrega algo assim, aí vale a pena a investigação, né, do ativo em si e de como o token que você pode investir, ele consegue capturar esse valor gerado, essa eficiência gerada para aquele ativo. Eu sou muito em linha nisso, pelo menos as teses que a gente constrói aqui de investimento na Mercúrio Cripto, que a gente analisa e traz ali para as pessoas que nos acompanham, são baseadas nessa ideia e baseadas sempre nesse teste do tempo, nesse teste de sempre estar revisitando a tese e tentando criar contra-argumentos a essa tese e não tentando achar dados que só favorecem a tese. Então, acho que se você tem essa visão, vamos dizer assim, quase um método científico, você sai dessa ideia de especulação e você realmente entra na questão de análise fundamentalista. Eu acho que esse talvez seja o aspecto principal que a maior parte das pessoas não faz, por isso elas acabam perdendo dinheiro nesse universo de criptomoedas e que é essencial ser feito. Infelizmente, o mercado de criptomoedas tem muita coisa ruim, mas tem muitos projetos que geram muita eficiência e tem muito valor. E é bacana a gente entender até o que está por trás desse investimento em reserva de valores. Tem um ativo que é escasso, ele é limitado, que as pessoas querem, então existe demanda para ele hoje, e você tem um ecossistema descentralizado, então que ninguém vai conseguir tirar aquele ativo através de um roubo, de algum bug no sistema, porque é um sistema muito seguro e que se autoaudita. Então ele tem todos os blocos garantindo todas as informações e está evoluindo. Então acho que Eu adicionaria mais um aspecto. Para mim, talvez o maior valor é, do Bitcoin em si, quando a gente pensa em reserva de valor, é que o ouro, a gente pode colocar ele no cofre, pode colocar ele em qualquer lugar, e vamos passar 1.000, 2.000 anos, ele continuará sempre sendo ouro. O Bitcoin, diferente, ele é uma tecnologia e ele evolui ao longo do tempo. Então, você tem esse processo de evolução do seu modelo de negócios, visando a otimização dele para ele se tornar no futuro uma reserva de valor melhor que o ouro. Hoje ele não é uma reserva de valor melhor que o ouro, seu modelo de negócio não é melhor que o ouro, mas no longo do tempo isso naturalmente tende a acontecer, e é um pouco até do que a gente precifica hoje as grandes empresas de tecnologia, as grandes big techs da mesma forma. A gente não investe hoje numa Amazon, numa Apple, num Facebook por conta do seu modelo de negócio incrível, mas por conta da sua capacidade de evoluir o modelo de negócio ao longo do tempo e essa capacidade de ter esse processo mais acelerado. Então talvez eu acho que esse seja um dos pontos chaves para compreender o valor do mercado de cripto e parar de ter essa visão quase como se o mercado de cripto estivesse imóvel. Pensem aí, o Bitcoin passou por 2 grandes atualizações num período de 4 anos. Se você pegar qualquer outro ativo com essa característica de reserva de valor, muito provavelmente você não vai ver uma frequência de alteração, de melhora do modelo de negócios em um período tão curto assim. Não, muito bacana. A gente comentou também, então, sobre outras moedas dentro dessa cerne fundamentalista. Quais outras criptos você acha que tem um potencial de atingir a máxima histórica? A gente viu o Bitcoin atingindo a máxima histórica. Eu acredito, inclusive, que a Ethereum não chegou a atingir, ela ficou por muito pouco, mas não chegou a atingir a sua máxima histórica, pelo menos no gráfico da Coinbase. Ficou lá por, acho que $10, um negócio assim. Quais outras criptos você acredita que tem potencial para realmente surfar essa onda? Essa nova estação das criptomoedas de subida? Cara, bem legal a pergunta. Eu acho que
Eu responderia em duas partes, né? A primeira parte é, a gente está vivendo um momento muito bom do mercado de criptomoedas, mas por a gente estar vivendo um momento muito bom do mercado de criptomoedas, está tendo uma entrada muito forte de investidores varejo, a gente está vendo uma alavancagem muito grande do mercado, então, apesar de eu ver pontos fundamentalistas muito interessantes em alguns ativos, eu falaria ali para o pessoal ter calma, porque o mercado está extremamente alavancado, e nesse momento de alavancagem a gente vê correções mais severas. Eu acho que só antes de comentar, né, de ativos que eu vejo potencial de all-time high. Nesse sentido, quais são os ativos que eu acredito que possam bater a máxima histórica? Como você citou inicialmente, o Ethereum, eu vejo uma perspectiva muito positiva. Se a gente pega o Ethereum desde a sua máxima ali de maio, a gente teve uma atualização muito importante nele, que foi o IP 1559, que reduziu em cerca de 60% a emissão de novos tokens, então isso já gera uma certa escassez. A gente viu o volume da sua blockchain em termos de NFT quadruplicar nesse período. A gente viu o mercado DeFi, que é o principal mercado de aplicações dessa blockchain, aumentar em 20%. Então a gente está vendo, e ele está bem próximo de ter algumas atualizações muito, muito relevantes, que inclusive saíram alguns updates nessas últimas 2 semanas. Então eu vejo uma perspectiva muito boa para ele. E em outro ativo que eu estou vendo muito nesse sentido é a Polkadot. Ele é um ativo que ainda não estava tendo seu caso de uso realmente efetivado, e agora ele vai passar por esse processo de caso de uso. Eu acredito que isso vai gerar uma demanda muito grande pelo token, vai reduzir muito a quantidade de token disponível no mercado e provavelmente vai impactar muito o preço. Não vou entrar muito em detalhes nesse aspecto aqui, porque eu teria que entrar em algumas coisas um pouco mais técnicas, e aí talvez ficaria um pouco difícil, mas quem tiver curiosidade, entra no canal da Mercúrio, que eu postei uma análise hoje comentando justamente sobre isso. E por fim, eu comentaria de Solana. Solana foi uma grata surpresa ao longo de todo esse ano, eu tenho acompanhado bastante o ativo, é um projeto bem sólido, bem interessante, passou ali por algumas dificuldades alguns meses atrás, com um bug na sua rede, mas conseguiu resolver muito bem esse bug, está num processo muito bom de construir ecossistema, tem sua principal métrica, né, de ativos travados na sua plataforma bem crescente, inclusive batendo ali o maior valor histórico. Então eu vejo esses 3 ativos, talvez, se eu fosse fazer minhas apostas para as próximas 3 all-time highs que vocês vão ver na mídia, que vocês vão ver acontecendo, seriam justamente essas 3 criptomoedas. Bacana. Para o pessoal que está no chat, se vocês quiserem colocar mais perguntas, a gente já vai daqui a pouco finalizar. Então, se vocês tiverem mais qualquer dúvida sobre criptomoeda, manda aqui para não perder essa chance com o Orlando. Ele não é recorrentemente tão disponível aqui no canal da Mercúrio, no canal da Genial, apesar da gente tentar trazê-lo mais e provavelmente vai começar a trazê-lo cada vez mais. Mas a gente tem mais uma dúvida aqui sobre uma DeFi especificamente, Orlando. O Rodolfo, do Vamos para a Bolsa, então, para quem não conhece, inclusive, pode seguir o canal dele. Ele produz conteúdo também de mercado tradicional e fala de cripto. Ele tem tem conhecimento de cripto, tem que trazer ele aqui, inclusive. Ele perguntou qual é a sua percepção sobre a Aave. Então, o que você acha sobre a criptomoeda? O que você acha sobre o projeto? Cara, é bem legal. Mandar um abraço aí pro Rodolfo. Eu já fiz live com ele, já conversei bastante com ele. Cara, gente boa pra caramba, tem um conteúdo excelente. Vamos lá, né? Sobre a Aave, eu acho que primeiro vamos colocar todo mundo na mesma página, né? O que é a Aave? A Aave, ela é um token DeFi, que a gente chama de finanças descentralizadas dentro da rede da Ethereum. Ela tem sua finalidade no mercado de lending, ou seja, no mercado de empréstimos descentralizados. Então, ela é um protocolo que, assim, por exemplo, como um banco comercial, você consegue ali deixar um determinado ativo como garantia e retirar um outro capital ali em uma stablecoin de dólar ou até em uma outra criptomoeda para você fazer suas operações, e parte desse spread naturalmente se transforma em receita para o token holder. Ela está passando por um processo muito legal, que é a criação de um produto chamado AviArc. Que produto que é este, né? Ele é um produto focado para o público de investidores institucionais, com todo um processo de onboarding, anti-money laundering e KYC. Então, hoje, os produtos que existem no mercado de criptomoedas, eles não precisam passar por processos ali de verificação de identidade, todos esses processos que a gente está acostumado nas corretoras tradicionais, que visam ali, tanto por questões regulatórias, né, o aspecto de proteção contra lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo, etc. E por si só, o fato de não existir isso numa plataforma descentralizada é uma barreira para a entrada de investidores institucionais. Então, o que a Aave está fazendo?
visando atingir esse público de investidores institucionais, ela está criando esse produto que deve entrar em breve em circulação. Então a gente já teve aprovação, já tem o código, assim, tá algo extremamente avançado. Então eu vejo uma perspectiva muito boa. A AVE entre os tokens no mercado de cripto é um dos que eu vejo ali com melhores fundamentos quando a gente pensa em termos de governança, como em termos de estrutura de produto e projetos. Inclusive ali para o pessoal que quiser entender mais, também na Mercúrio a gente tem uma análise bem completa ali explicando mais detalhes sobre a AVE. Até no exterior já tem alguns fundos de investimento que criaram ali um produto único investindo nesse ativo, que foi o caso da Bitwise. Então, assim, talvez do mercado DeFi, ela e a Uniswap são os dois tokens que mais me chamam a atenção, que eu acho que mais vale a pena ali para quem estiver iniciando no mercado de cripto, depois de estudar um pouco sobre o Bitcoin e Ethereum, estudar esses ativos. Muito bacana. Orlando, para finalizar com polêmica aqui, o Alan Camilo perguntou se tem que dar all-in em Shiba Coin, se ele pode ir. E aí, eu também já sei sua opinião sobre isso, eu tenho a minha opinião e ela tá junto com a sua, então, Alan, você pode considerar o que o Orlando responder as minhas palavras, então vai ser a mesma coisa. Pode responder aí, Orlando, o que você acha, cara? Cara, né, naturalmente recebo muitas perguntas em relação a Shiba, isso é uma coisa que me assusta particularmente, mas mostra também que está sendo uma das grandes portas de entradas do mercado varejo. Então, no ano de 2020, a gente teve um fenômeno muito interessante, que foi o fenômeno das meme coins, né? Então, começou ali com algumas brincadeiras, as pessoas criando realmente ativos pura e simplesmente pela zoeira, e depois ele acabou tomando alguma magnitude, principalmente com os tweets do Elon Musk, que acaba tendo uma força muito grande entre os investidores de varejo. E muitas pessoas veem esses ativos, e esses ativos, no fundo, não têm nenhum projeto, não tem realmente, eles não geram nenhuma eficiência, não geram nenhum valor efetivo. E o grande fator que faz eles se valorizarem, ou eles se valorizarem, está muito ligado ali a algumas comunidades no Telegram, no Twitter, que ficam ali gerando, né, FOMO, que a gente chama, né, que é o medo das pessoas de ficarem fora de uma grande movimentação, falando que o ativo vai valorizar, etc. E algumas pessoas acabam apostando isso porque são tokens extremamente baratos, são tokens, enfim, muito pequenos, e na verdade eles até estão com um tamanho relevante de mercado. Então, jamais investiria nesse tipo de ativo. Eu acho que qualquer pessoa que fizer uma análise minimamente fundamentalista nesse sentido vai ter uma noção do quão arriscado é isso. E só para você ter um exemplo, o fator que fez esse ativo cair ali cerca de 50% a 60% nesse final de semana foi que uma conta do Twitter mandou uma mensagem para o Elon Musk perguntando se ele tinha Shiba, e o Elon Musk disse que não. E, pô, se um tweet do Elon Musk é capaz de quebrar uma tese de um investimento em um ativo como esse, cara, eu acho que isso, no mínimo, é algo perigoso e complicado. Legal, Orlando. Eu queria ir finalizando por aqui. Eu gostei muito do papo, achei muito bacana. Acho incrível a gente poder trazer para o pessoal do canal aqui da Genial e para as pessoas que ainda não são inscritas. Podem se inscrever aqui se gostarem do conteúdo. A gente tem muita coisa, tanto de criptomoeda, a gente tem muita coisa sobre mercado tradicional, então a gente tem abertura, fechamento de mercado, newsletter que fala sobre criptomoeda. Então, para quem quiser se manter informado, pode seguir a gente aqui. Sigam também a Mercúrios lá nas redes dela, produz um conteúdo muito especializado, muito bacana sobre criptomoeda. Então, para quem quiser ficar por dentro, não deixe de se inscrever no canal, de dar o like, de ir lá visitar a página da Mercúrio e visitar a página da Genial. Então, eu faço parte do time de research aqui da Genial, faço análise de equities, então, do setor financeiro. Se vocês quiserem também entrar na plataforma do analisa.genialinvestimentos.com.br, que é onde a gente tem todas as análises sobre o mercado tradicional e está ampliando o escopo para outros mercados, sintam-se à vontade. É uma plataforma muito completa, com muito conteúdo bacana, e eu acho que é o nosso papel aqui, tanto do Orlando quanto o meu, informar cada vez mais sobre o mercado, dar cada vez mais atributo aos investidores para poder tomar melhores decisões. Então, Orlando, queria te agradecer imensamente pela sua presença aqui hoje. De novo, foi um prazer imenso ter esse papo com você, e até a próxima, porque vai ter próxima com certeza.